Pai do Senhor, irmãos, gostaria de ler com os irmãos um texto da Bíblia que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo 10 e também o versículo 14, amém? Segunda Reis 5:10, que diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Versículo 14: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? O irmão pode se assentar, em nome de Jesus. Eu vou agradecer primeiramente a Deus por ter colocado essa palavra no meu coração. Agradecer também a minha esposa, que sempre dá apoio a esse ministério em conjunto. Agradecer também o convite da nossa pastora Esther, e também pela confiança do pastor que está entregando o culto aqui em nossas mãos. Amém? Irmãos, por que eu peguei esse texto que já foi o tema da campanha? Porque desde o início da campanha, Deus colocou um desejo no meu coração de estar também estudando essa palavra, para caso de acontecer de algum pregador viesse a faltar, da gente estar ajudando, ficando ali, na dispensação ali, e glória a Deus que não houve nenhuma falta, foi uma bênção. Quem veio pegou a sua vitória, foi uma bênção tremenda. Mas quando Deus lança uma palavra, ela não volta vazia. Deus não desperdiça nenhuma palavra. Então hoje eu estarei ministrando diante dessa palavra, amém? Hoje nós iremos aprender 2 lições com a história de Naamã. A primeira lição é propósito. Quando chegar a tempestade, olhe por cima das ondas. Pare de perguntar por que você está passando por essa tempestade e comece a perguntar para que estou passando por essa tempestade. Bem? Talvez essa amizade não dure muito tempo, é só para você evangelizar esse Naamã. Deus muitas vezes vai mudar a minha e a sua trajetória para ir buscar e salvar uma alma. Esse emprego que Deus te deu, que Deus abriu a porta, talvez é somente para você pregar para um Naamã. Note que Naamã, ele não ouviu outro general, ele não ouviu outra autoridade, ele ouviu a menina que ele transformou em escrava. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o que aquela menina escrava carregava dentro dela, assim como eu e você, é salvação, é perdão, é libertação e cura. Glória a Deus. Naamã, ele venceu muitas guerras, ele era temido por todos, mas estava perdendo a guerra contra a lepra. Na frente de todos, um bravo guerreiro, não tinha medo de nada. Mas quando ele chega na sua casa, ele tira a sua armadura, ele contempla um inimigo impossível de vencer. Hoje, se você tiver vestido com uma armadura que você esconde de todos, saiba que para Deus você não esconde o que tem por baixo da sua armadura. Se você está com essa armadura hoje, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Tire a armadura diante da presença do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando nos colocamos como servo, entendendo o propósito de Deus em nossas vidas, independente da situação que nós estamos vivendo, todo Naamã vai ouvir
e vai ir atrás daquilo que você tem para oferecer. Glórias a Ti. Você não vive para essa dor que você está passando ou pela circunstância que você está enfrentando. Você vive pelo propósito que Deus te deu. Naamã ofereceu para aquela menina escravidão. Aquela menina ofereceu cura. Cada um oferece o que tem. O que você tem para oferecer para cada Naamã que Deus coloca em seu caminho, em sua vida? Aquela menina, ela tinha todos os motivos para odiar Naamã. Naamã tirou ela de sua família, tirou ela do seu país, arrancou e destruiu todos os sonhos daquela menina. Talvez eu e você, nessa mesma situação, nós pensaríamos e até falaríamos: está com lepra? Bem feito, que morra. Mas não aquela menina, porque ela entendeu o propósito que Deus tinha na vida dela, através da circunstância onde ela foi colocada. O Senhor seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Deus usa muitas vezes coisas ruins em nossa vida para nos despertar. Deus, Ele permite que eu e você passamos por situações para Ele buscar e resgatar uma alma lá fora. E às vezes nós não entendemos esse propósito de Deus e nós começamos a reclamar. A gente vem na igreja para pedir para Deus cessar. A gente muitas vezes atribui ao inimigo. O diabo está furioso comigo, está retalhando. O diabo não tem poder para retalhar a vida de ninguém. O diabo só retalha a vida de alguém se está fora da direção de Deus. Se é carne, o diabo retalha. Se é espírito, o diabo não tem poder. Aleluia. Então essa é a primeira lição: se atente ao propósito que Deus colocou em sua vida. Segunda lição: quando Deus começa uma obra, Ele faz por completo. Naamã tinha lepra exteriormente, mas o pior estava internamente, onde ninguém via. Glória a Deus que Deus é o único que sonda o nosso interior, os nossos corações. Naamã era prepotente. Naamã ouviu a menina e isso gerou fé dentro de seu coração. Por quê? A fé, ela vem de ouvir a palavra do Senhor. Ele foi falar com o seu rei e, em conjunto com o seu rei, ele leva uma carta para o rei de Israel, que estaria indo perante o rei de Israel um general leproso, e era para ele ser curado por este rei, o rei de Israel. Note que a menina disse: o profeta, o homem de Deus, o curaria, não o homem. Naamã, quando ouviu aquela menina, gerou fé em seu coração. Só que Naamã estava usando a fé e aplicando de forma errada. A fé dele estava baseada em homens, estava baseada em pessoas. E não é diferente hoje. Tanto eu como você, por mais que você tente negar em seu coração, por mais que nós colocamos uma armadura e mostramos para os nossos irmãos que nós somos super crentes, muitas vezes nós fazemos igual Naamã, nós apoiamos nossa fé em homens. Em vez de você ir orar, se você está sofrendo perseguição, você chama um irmão para ir orar por você. Você está sofrendo qualquer tipo de provação, você chama o pastor, você chama o irmão, você chama o intercessor, você vai se queixar, você vai pedir ajuda para um irmão, para amar, que é igual você. Você não vai buscar Deus. Então nós fazemos a mesma coisa que Naamã. E isso tem que cair por terra, porque quando diz a palavra que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, nós temos que amar primeiro a Deus, nós temos que também colocar nossas necessidades todas em Deus. Nós temos que buscar socorro somente em Deus. Não que os irmãos não venham ajudar, sim, mas em primeiro vem Deus. Deus coloca e separa as pessoas certas para interceder por você e te ajudar nessa batalha. Aleluia. Não era prepotente. Ele até levou dinheiro para pagar a sua cura, achando que podia comprar a sua bênção. Ele ia comprar Deus
poderia comprar a sua vitória. Só que quando ele ouviu que o rei não iria curar, e pior, ele recebeu um mensageiro que deu uma ordem vindo do profeta Eliseu, porque havia profeta ainda em Israel. Naamã ele não era acostumado a receber ordens, ele era homem que dava ordens. Só que ele acatou essa ordem do mensageiro e foi ver o profeta. Deus ali estava trabalhando, curando a prepotência dele. Naamã, até aquele momento, não achava que precisava de Deus. Assim como muitas pessoas que estão aí fora também acham que não precisa de Deus. Quando eu estiver mais velho, eu entro na igreja. Minha vida está boa hoje, eu não preciso de Deus. Só preciso de saúde. Não, a gente precisa de saúde, só que em primeiro lugar nós precisamos de Deus. Porque sem Deus nós não temos saúde. Ele era um homem forte, famoso. Ele era um homem poderoso entre os homens, comandava um grande exército da Síria. Só que ele não podia curar a própria lepra. Nós temos que reconhecer que somos limitados à presença de Deus e carecemos da ajuda, da intercessão e da intervenção de Deus em nossas vidas. Só que Naamã, ele também era arrogante. Ao chegar na casa do profeta, ele não foi recebido pelo profeta. Ao contrário, veio novamente o mensageiro e deu novamente uma ordem para ele. Naamã se irou, porque como pode um homem famoso, que o mundo teme ele era importante, ele era um herói de guerra, como pode um homem desse ser rejeitado por um profeta de um povo que ele já venceu? Então ele ficou totalmente irado e frustrado, porque a bênção, a cura, não ia ser do jeito que ele queria, do jeito que ele propôs em seu coração. Ele queria que o profeta saísse, colocasse as mãos na cabeça dele e o curasse. Só que ao contrário, o profeta manda ele se lavar 7 vezes no rio sujo. Só que eu e você, quando a gente vem na igreja, a gente faz a mesma coisa. A gente quer saber quem é que vai pregar, porque se não for a pessoa que eu gosto, eu fico na minha casa, eu venho qualquer desculpa do pastor. Se a pregação não for do jeito que eu quero ouvir, não é de Deus. Se não tiver profecia para mim, não é de Deus. Se não tiver coisas que entrem no meu coração, que é ganho pessoal, não é de Deus. Se vier uma repreensão, misericórdia. Então nós também fazemos essa mesma coisa. Nós queremos que o culto seja do nosso jeito e queremos que Deus fale do jeito que nós queremos ouvir. Só que tem uma coisa, amigão. Deus, ele faz, age do jeito que ele quer, segundo a vontade dele. Se ele quer curar, ele cura. Se ele não quer curar, ele não cura. Ele continua sendo Deus. E você continua sendo servo. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo ele sendo arrogante, ficando nervoso, ele não queria ir. Ele não queria ir. Só que ele cedeu. Ele cedeu. Então Deus começou a tratar da arrogância de Naamã. Só que Naamã, ele também era orgulhoso. Quando ele soube que tinha que mergulhar num rio sujo, ele disse: não tinha rios mais limpos para eu mergulhar? Eu sou um herói de guerra. Eu sou importantíssimo. Como que eu vou me sujeitar a fazer isso? Não tem sentido, não tem lógica. Eu não vou. Esse é o orgulho falando mais alto na mão. Só que glória a Deus. Glória a Deus que tinha aqueles servos que o convenceram de ir. E quando os servos indagaram ele: Senhor, se fosse uma coisa difícil que o profeta tivesse falado, o senhor não iria acatar? Então por que não faz isso que é simples? Vai e se lava no rio. E ele foi ao rio. Deus ali venceu essa arrogância, essa prepotência e curou o orgulho dele. Aleluia. Glória a Deus. Chegando no Rio Jordão, ele entra e
começa a mergulhar. E a cada mergulho ele entende que é se humilhando na presença de Deus que seria exaltado. A cada mergulho ele percebe que descendo é que se alcança grandes vitórias. A cada mergulho ele reconhece que somente tocando na hora do Senhor é que receberia a cura. Ele entrou de um jeito e saiu transformado. Aleluia! Agora podemos entender e começar a revelar essa palavra à luz da Bíblia. Amém? O primeiro mergulho foi o mergulho da obediência, onde fazemos o que Deus manda sem questionar ou duvidar. Fazemos a vontade de Deus e não importa mais o que eu acho, e sim o que Deus quer de mim. O segundo mergulho é o da humildade. É aceitar a vontade de Deus sem impor condições. Quais são essas condições? É quando a gente faz aquela birrinha que nem criança. Se o Senhor não fizer isso, se Ele não falar isso, eu não vou mais na igreja. Hoje nós temos que parar com essa meninice e deixar Deus fazer conforme a sua vontade na minha e na sua vida. Terceiro mergulho é o mergulho da aliança. Deus ele faz a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa. Deus ele vai acalmar a tempestade, mas você tem que entrar no barco. Aleluia! Aleluia, que Deus seja louvado. Quarto mergulho é o mergulho da fé. Sabemos que sem fé não conseguimos agradar a Deus, mas também não pode ser uma fé cega e nem uma fé que é colocada em homens, ou em ídolos, ou em qualquer coisa que você coloque na frente de Deus. Pode ser talvez um missionário, pode ser um profeta, e nós sabemos bem que às vezes nós temos um comichão no ouvido. Nós sabemos que um profeta ali no Parque Paulista profetizou, aconteceu. A gente para de vir aqui e começa no Parque Paulista. Ali no Iberus tem um profeta ali, quando ele fala, acontece. A gente para de vir aqui e começa no Iberus. Então a gente tem essa comichão. A gente começa a ir atrás da criatura que vem de a gente ir atrás do Criador. Aquela fé que realmente agrada a Deus é a fé onde nós agradecemos antes de a gente receber algo. Essa é a fé que Deus quer de nós. A confiança total e entrega total a Deus. Quinto mergulho é da perseverança. Independente da situação, da provação que você está se encontrando, ou deserto, qualquer situação desesperadora, temos que seguir a orientação de Deus desde o início até o fim. Temos que ser perseverantes. O sexto mergulho é o da entrega. Essa entrega mostra a submissão e a confiança em Deus. Você não questiona mais o que Deus te manda fazer. Você não toma mais decisões sem antes perguntar para Deus se você pode ou não fazer. Você vive não aquilo que você quer, mas você vive a vontade de Deus. Sétimo e último mergulho é o do agradecimento. Todos nós sabemos que já vivenciamos isso e talvez já aconteceu pelo menos uma vez na vida de cada pessoa aqui. A gente vem na igreja, claro, buscando o abençoador, mas nós queremos bênção. Isso não é errado, irmãos. A Bíblia fala que Deus é galardoador de quem busca. Então não é errado você buscar bênçãos, só que você busca o abençoador e a presença dele na sua vida atrai as bênçãos. Às vezes nós fazemos ao contrário, a gente busca a bênção antes de buscar a presença de Deus. A gente vive vindo em campanha, vive fazendo orações, pedindo bênção. Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Só que nós esquecemos que a Bíblia relata que quando a presença de Deus está em nossas vidas, é as bênçãos que correm atrás de nós. A gente não precisa mendigar a bênção nos pés do Senhor. As bênçãos é derramada na sua e na minha vida. Aleluia. Só que quando nós recebemos essa bênção, muitas vezes já aconteceu. Não adianta você falar que não. Você pelo menos uma vez não agradeceu o que você recebeu. E ao contrário, você até se afastou da igreja, se afastou do ministério que Deus colocou. Eu venho aqui orar todo dia. Recebeu a bênção, parou de orar todo dia.
eu cuido de tal ministério, recebeu a bênção, se afastou, começou a fazer de qualquer jeito. E não é desse jeito. Então esse sétimo mergulho é do agradecimento. O que Naamã ensinou a gente? Naamã, que foi um homem que era arrogante, ele era prepotente e era orgulhoso, quando ele deu o sétimo mergulho, quando ele emergiu, já purificado, ele poderia ir embora. Só que ele voltou até a casa do profeta para agradecer. Tudo bem, ele quis pagar, né, gratidão, e o profeta não aceitou. Mas olha que interessante, Naamã, que tinha esses defeitos, e muitas vezes nós escutamos aqui no púlpito, que muitas vezes nós humanos, nós olhamos a condição que o irmão se encontra, a gente vê mais os defeitos do irmão do que as qualidades, o que Deus vai fazer. O irmão Gério agora aqui também falou, né, que muitas vezes a gente aponta, em vez de a gente orar, profetizar na vida do irmão, a gente critica. É igual quando aqui na frente, aqui como eu falei, se fosse nós a sofrer com essa menina, a gente estava amaldiçoando na mão. Tomara que morra esse leproso. E às vezes a gente faz isso com os irmãos. O irmão não me cumprimentou. Tomara que caia ali, tomara que não receba ali a sua bênção. O irmão deu uma mancada comigo, ele falou uma palavra dura, foi direto comigo. Tomara que perca o emprego, tomara que seja atropelado. A gente faz coisas piores. Aquela menina, a menina escrava, ela representa a palavra que gera fé. O profeta representa o próprio Deus. E é por isso que ele não foi atender Naamã. Porque Deus ele não atende ninguém quando está impuro e quando está em pecado. Ele somente atendeu Naamã depois que Naamã foi purificado. Quando você está purificado, você pode estar diante de Deus. O servo de Naamã representa o Espírito Santo, que sempre convence o pecador a ir até a cruz de Jesus, a ir até Jesus. Aquele rio Jordão, como nós lemos na Bíblia, ele representa Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele não tinha nenhuma aparência boa para que o desejasse. Assim como o rio Jordão, que era um rio sujo, um rio podre, um rio barrento. Só que é esse rio, é esse Jesus que limpa, que purifica, perdoa, salva, cura e transforma a minha e a sua vida. E o servo do profeta representa eu e você. Deus ele não chega perto do pecador quando ele está ainda em pecado, mas ele envia eu e você até o pecador. Eu e você estamos chegando até esses pecadores, até esses impuros. Sejamos como aquela menina que não se influenciou no ambiente onde ela estava, mas sim que venhamos a influenciar onde nós estamos. Você é um agente da paz, você é um agente do perdão, você é um agente da cura, da libertação e da salvação. Você tem esses atributos que Deus colocou através do sacrifício de Jesus em sua vida. E o que você está fazendo com esses atributos? Lembramos daqueles talentos. Deu 5 para um, deu 2 para um, deu 1 para aquela pessoa. E ele vai ser cobrado por cada um dos talentos que Deus te deu. Hoje nós sabemos que nós somos o agente da paz, do perdão, da cura, da libertação e da salvação. Se você não está usando esse atributo para salvar o pecador lá fora, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Hoje nós não vemos mais sendo pregado sobre a vinda de Jesus, sobre o castigo eterno, que é a perdição. Nós não temos mais medo do inferno. Nós só queremos pregar chave do carro, nós só queremos pregar bênçãos, virtudes,
Nós não estamos mais pregando arrependimento, nós não estamos mais pregando que se o pecador ele não se arrepender, ele vai para o inferno. E se isso não está incomodando eu e você, que uma pessoa está indo para o inferno, como que você pode adorar a Deus e amar a Deus, aquele que você não viu, sendo que com o seu irmão, como o irmão Rogério falou, se você não consegue amar o seu irmão, como que você mente falando que você ama a Deus? Então que essa lição hoje de Naamã e dessa menina, ela vem entrar primeiro no meu coração. Nós devemos nos atentar ao nosso propósito que Deus colocou em nosso coração, e nós temos que também ter essa fé vivificada, essa fé forte que agrada a Deus. Amém? Eu agradeço então a oportunidade, foi até aqui que Deus colocou em meu coração, e eu louvo e eu agradeço ao Espírito Santo por ter conduzido esse estudo. Amém?